Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre 4 razões para não andarmos ansiosos, baseados em Mateus 6, do 25 ao 34. A ansiedade é um mal que caminha com a humanidade. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação. A gente conhece muito bem a palavra preocupação. E se a gente parar para analisar essa palavra, a gente vai perceber que a palavra é constituída por duas palavras. A primeira é pré e a segunda, ocupação. Preocupar-se é ocupar-se com antecedência por algo que talvez nunca aconteça. Por exemplo, você vai morar num país onde a incidência de furacão é grande e você começa então a viver um estado de preocupação como se a qualquer momento um furacão fosse passar. Preocupar-se é ocupar com antecedência em coisas que talvez nunca aconteçam. Para o cristão, a ansiedade é um terreno perigoso, pois as nossas reações denunciam quem realmente somos. A autora Nancy Lee DeMoss, em seu livro Mentiras que Mulheres Acreditam e Verdades que Libertam, ela diz o seguinte: nós agimos de acordo com o que acreditamos. Viver constantemente ansiosos revelará o estado real do nosso coração. Bom, a primeira razão para não andarmos ansiosos é que não andar ansioso é praticamente um mandamento. Uma vez que Jesus, lá em Mateus 6,25, ele ordena: não andeis ansiosos por coisa alguma. Fazer o contrário do que o Senhor ordena é pecado. E pecado significa desobediência a qualquer norma ou mandamento. Jesus ordena: não andeis ansiosos. E a frase completa pois a frase se completa da seguinte forma: não andeis ansiosos por coisas básicas como sua própria vida, o que comer, o que beber, seu próprio corpo. Parece que Jesus está pedindo muito, né? Nos preocupamos com estas coisas e isso faz parte da nossa autopreservação. Mas Jesus ele é enfático quando ele nos proíbe: não andeis ansiosos. Existe uma diferença entre estar ansioso e andar ansioso. A ansiedade ela faz parte da nossa autopreservação. Sem ela, não trabalharíamos, não pensaríamos de que forma pagaria as nossas contas. Porém, o que Jesus está falando aqui é de um estado de espírito, andar ansioso. Andar ansioso significa não acreditar que há soluções nas coisas mais básicas da vida. É, de uma certa forma, não acreditar que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. O que Jesus está dizendo, então? A palavra andar ansioso dá um sentido de estado constante. Ele não está nos proibindo de trabalhar, pagar as contas e nem de planejar o nosso futuro. O que ele está dizendo é que devemos entender que Deus controlará todos os eventos e circunstâncias, pois ele é soberano e por isso não devemos nos preocupar. Além de ser pecado, a ansiedade é prejudicial. No versículo 31, olha o que a ansiedade gera. Ela gera a preocupação, que significa ocupar-se antecipadamente por algo que talvez nunca aconteça. No versículo 27, você vai perceber que a ansiedade, ela não ajuda em nada, porque Jesus diz assim: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Então a ansiedade não ajuda em nada. O segundo motivo pelo qual não devemos viver ansiosos é porque Deus cuida de nós. Do versículo 26 a 31, Jesus mostra o cuidado que tem com a criação e pergunta: não têm vocês mais valor do que a criatura? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Enquanto o restante da criação foi criado através de uma palavra que haja, o homem ele foi formado pelas próprias mãos de Deus, o qual soprou nas suas narinas, depositando em nós o fôlego de vida eterna. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos povo adquirido do Senhor. E em 1 Pedro 5,7 ele diz: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Essa verdade, ela já deve ser o ponto principal, o ponto inicial para que o meu coração descanse. Porque Deus, ele cuida de nós e ele nunca, jamais nos abandonou, ao ponto de ter o próprio nome, Emanuel, Deus conosco. O terceiro motivo pelo qual eu não posso andar ansioso
É porque a ansiedade é uma característica de quem não crê em Deus. Isso você vai ver lá no versículo 32. O sinônimo de ansiedade é preocupação. Ao nos preocuparmos com algo, empenhamos todas as nossas forças, energia, tempo para suprir aquela necessidade. É comum encontrar crentes tão atarefados, tão cansados, preocupados com coisas deste mundo que raramente encontram tempo para buscar as coisas que são do alto. Como quando Jesus nos adverte lá no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema de nós cristãos atuais é que, à vista de qualquer preocupação, a gente tenta primeiro resolver com as nossas mãos e esquecemos que nós temos um Deus. E ele nos adverte: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, antes de dar vazão para as necessidades do meu coração, antes de dar vazão para as preocupações, eu preciso lembrar que eu tenho um Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa descansar nele, significa fazer tudo para a glória dele e entender que ele é galardoador daquele que o busca. E esse versículo ele continua dizendo: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento em que meu coração ele está voltado a buscar a Deus, ele também descansa por saber que aquilo que é realmente necessidade para mim será suprida por ele. Em Filipenses 4, 6, 7, ele vai trazer uma reflexão, Paulo traz uma reflexão muito interessante. Paulo nos aconselha: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam o vosso pedido conhecidos diante de Deus, pela sua oração, súplica e ação de graças. Aqui, Paulo dá um passo a passo de como a nossa oração deve ser. Em primeiro lugar, tudo que me preocupa tem que ser levado para ele. Em segundo lugar, levado de que forma? Em forma de oração. E se na primeira oração o seu coração não descansou, Paulo vai adiante. Suplique. Suplicar é clamar com insistência. Suplicar é pedir mais uma vez. Suplicar é chorar diante dele se for necessário. Mas suplique até o ponto de entender que ele respondeu. E agora, Paulo continua com ação de graças. Na mesma oração, eu preciso ter o pedido, a súplica e o agradecimento. E aí ele completa: quando nós falamos com ação de graças, nós recebemos de Deus a paz que excede todo o entendimento. E o que é essa paz? A paz que excede todo o entendimento é exatamente o contrário da ansiedade. A paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. O que isso significa? Significa você passar por uma situação terrível e não saber como sair dela. Dobrar os seus joelhos em oração, súplica, ação de graça e levantar dali sabendo que, mesmo que por hora este problema não tenha sido resolvido, o meu coração está em paz, porque eu sei que, apesar do problema, eu tenho um Deus que é maior do que o problema. É aquela paz que as pessoas olham para você e não acreditam. Como, no meio de tudo isso, ela ainda consegue sorrir? Como, no meio de tudo isso, ela ainda consegue glorificar? Essa é a paz que excede todo entendimento. Quando nos entregamos a Ele diante da ansiedade, o Senhor nos protege de pecar. Os ímpios, eles não procedem assim. Eles se desesperam, murmuram, se deprimem e chegam ao ponto até de tirar a própria vida. Bom, o quarto motivo pelo qual eu quero que a gente pense sobre não andar ansioso é que não devemos andar ansiosos porque Deus nos adverte em Sua palavra que o amanhã não é real. Muita gente anda preocupado porque acreditam que o amanhã não vai sair da forma como eles planejaram. É tanto que quando a gente fala sobre o dia atual, o nome desse dia é presente, né? Nós vivemos o presente de Deus. Nós vivemos o momento que Ele nos colocou para viver. E o que é real para nós é o que vivemos, é o presente. O passado não é real. Eu não sei como foi o seu passado, eu não sei o que você passou. Eu não sei quais foram as suas glórias, nem quais foram as suas derrotas. Mas o passado passou. Ele não é mais real. O real é o presente, é aquilo que vivemos hoje. E o futuro, o amanhã, também não é real, ele não existe.
Ele ainda não aconteceu. Não devemos nos preocupar com amanhã. Você não sabe se vai acordar. Você sabe se amanhã você vai estar acordado para vivê-lo? Não sabe. Devemos viver um dia de cada vez, amando a Deus de todo entendimento. Elizabeth George, ela fala com muita propriedade sobre esse assunto. No livro Amando a Deus de todo entendimento, quando ela diz: "O amanhã não é real. Viva-o hoje e viva-o para a glória de Deus." O amanhã trará para si as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Hoje. Amanhã não é real. Pense no que é real. E com isso eu quero concluir dizendo que nenhuma ansiedade deve ocupar o nosso coração, mas que o nosso coração ele seja cheio da paz que excede todo entendimento, porque assim nós vamos evidenciar em quem cremos e que confiamos nele.